Começa agora Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar o Jornal da Nossa Terra. Oi, tudo bem? Tudo certinho? Alô, São Paulo? São 5 em ponto. Uma boa tarde para você que esteve até agora com o Cacá Rodrigues. A partir de agora, momento, o espaço do seu dia para você ficar bem informado sobre as principais notícias da região oeste da Grande São Paulo. Está começando mais uma edição do Jornal da Terra. A edição... Deixa eu mudar aqui o negócio, porque eu jurava que eu tinha apertado aqui o botão para abrir o Jornal da Terra certo, né? Mas aí não abriu o arquivo certo. Essa é a edição número 140 do Jornal da Terra, neste 25 de julho de 2013. Diariamente, o Jornal da Terra se propõe a monitorar a região, esclarecer os fatos, cobrar as autoridades, servir o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na sua essência, interativo, companheiro e prestador de serviço, para entrar diariamente na sua casa e levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa. Porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da desinformação. E onde não há informação, mora a especulação. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. São 5:02 em São Paulo. Menor compra arma para assaltar fiéis da Marcha para Jesus. Abastecimento de água de Itapevi vai ganhar 100 mil litros por hora. Limpeza vai retirar mais de 1 milhão de metros cúbicos de sedimentos, de sujeira, né? De entulho, de lixo do Rio Tietê. Poupa Tempo Osasco registra 5 milhões de atendimentos. Prefeito Jorge Lapas prestigia a missa de encerramento da Semana Missionária na Diocese de Osasco. Jornal da Terra. A apresentação, Rodrigo Lobo. Sou eu, né? Os caras aí, Rodrigo Lobo, é assim que me chamam. Sou eu, então eu tenho que falar, né? São 5:03 agora. Mais uma vez, muito obrigado a você que reservou essa parte do dia para nos acompanhar. Seja muito bem-vindo ao AM 1330. Muito obrigado pela companhia, pela confiança de diariamente nos fazer companhia aqui na Rádio Terra. 6 meses, né? 6 meses de Jornal da Terra. Muito bom, edição número 140. E a cada dia que a gente consegue sempre dar um passo a mais, trazer um elemento a mais para o programa, é sempre um motivo de enorme satisfação. Antes de eu te falar os canais de comunicação, de falar do meu convidado, daqui a pouquinho está aqui o Dr. José Lima, o cirurgião cardiovascular, que todas as quintas-feiras está conosco aqui para responder as perguntas dos ouvintes do Jornal da Terra, para nos falar também de dúvidas que surjam por conta nós, como leigos, podemos não compreender algumas diretrizes tomadas pelos gestores da saúde pública, e o Dr. José Lima também tenta traduzir isso em miúdos, trocar em miúdos para que a gente possa compreender, até o que muitas vezes não é compreensível até a quem conhece muito de gestão pública de saúde. Antes de falar com ele, eu só quero lembrar que na sexta-feira, amanhã, vamos bater um papo aqui no programa com o prefeito de Osasco, Jorge Lapas. Nós estivemos aqui há cerca de 15 dias com o secretário de Saúde, José Armando Mota, secretário de Saúde da cidade de Osasco, e me lembro de ter, no diálogo com o secretário, o doutor José Lima também estava conosco, e ter entrado o tema OS, Organizações Sociais, Gestão da Saúde Pública, através
das organizações sociais, como alguns hospitais da região são tocados por empresas, né, por organizações sociais que já estão absolutamente habituadas com a gestão de hospitais. É o caso, por exemplo, do Hospital São Camilo, que administra o Hospital Geral de Carapicuíba, por exemplo, ou também o de Itapevi, e assim vai. Barueri também tem as OS que tocam os aparelhos de saúde da cidade. E a dúvida, na ocasião nós fizemos a pergunta aqui para o secretário, é porque havia sempre essa dificuldade do PT de querer, de colocar esse tipo de gestão nas suas administrações. Então me lembro que na ocasião perguntamos para o secretário e ele disse que se dependesse da opinião dele, as OS, essas organizações sociais, estariam na gestão, ou estariam em alguns aparelhos de saúde pública da cidade de Osasco. Então, para a gente entender o que pretende fazer o prefeito Jorge Lapas, amanhã vamos, entre outras coisas, vamos perguntar isso também para ele. Saber o que ele pensa disso, o que ele pretende fazer. A saúde de Osasco, sabidamente, é uma dificuldade que o prefeito está enfrentando, está correndo muito atrás, contratando médicos, implantando esse serviço de acolhimento da saúde, fazendo crescer, né, aumentando, expandindo o acolhimento da saúde de Osasco para humanizar o atendimento. É o programa de acolhimento, na verdade, Programa de Acolhimento da Saúde. E amanhã vamos perguntar tudo isso para o prefeito Jorge Lapas, programa inteiro dedicado ao prefeito de Osasco, você que nos ouve na cidade e também toda a região, porque tudo que diz respeito a Osasco é importante para todos nós, porque Osasco é a capital de toda o grande oeste, a grande região oeste da grande São Paulo. Então amanhã, programa totalmente dedicado ao prefeito Jorge Lapas, prefeito de Osasco. Antes de a gente começar com os giros de notícia, começar a falar do programa de hoje, só quero lembrar que você pode participar do programa fazendo perguntas para os entrevistados, para os convidados e também sugerindo entrevistados, comentando o que é dito aqui, de algumas maneiras. Você pode nos enviar um e-mail para o jt@jornaldaterra.com, jt@jornaldaterra.com. Você pode também participar do programa através das redes sociais, www.facebook.com/Jornal da Terra. Se você já tem lá o seu perfil no Facebook, é muito fácil de achar. Você vai encontrar o logo da Rádio Terra nessa página e vai identificar de imediato, porque você já conhece, é amigo da Rádio Terra há muito tempo, conhece desde a programação inteira até o logotipo da emissora, está muito bem acostumado com a rádio, então você vai achar muito facilmente a nossa página exclusiva no Facebook. E por que ela é importante? Ela é importante porque ela vai facilitar esse contato entre nós, entre você que está ouvindo o Jornal da Terra e a produção do programa, para que assim você possa nos ajudar a fazer o Jornal da Terra. Bom, dito isso, vamos fazer o primeiro giro de notícias e daqui a pouco nós voltamos para falar com o Dr. José Lima. Vamos conversar ainda hoje também com o advogado Ralph Silva e também com o nosso especialista em segurança pública, Gilberto Lima. Temos também a participação, não, esporte não tem hoje, né? Esporte não tem hoje. Eu acho que pelo salário que ele ganha, nosso repórter de esportes deveria trabalhar todo dia. Vou tratar desse assunto enquanto você ouve as notícias, vou tratar desse assunto com a direção da emissora. Esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia, agora 5:09. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. A cidade de Osasco sediou no final de semana a 17ª edição da Marcha para Jesus, evento organizado pelo Conselho dos Pastores Evangélicos de Osasco, que faz parte do calendário oficial do município, contando com o apoio da Prefeitura.
A concentração aconteceu na Praça do Samba, no quilômetro 18, de onde os fiéis saíram em marcha, acompanhados por 3 trios elétricos. Segundo organizadores, cerca de 5.000 pessoas participaram do evento. O prefeito Jorge Lapas, acompanhado pela primeira-dama Sandra Miciano Lapas, esteve presente na abertura do evento. No trajeto, os fiéis alternaram cantos de louvor a orações, realizadas em frente aos hospitais Nossa Senhora de Fátima e Cruzeiro do Sul, pedindo pela recuperação dos doentes. No calçadão da Antônio Agu, centenas de fiéis acompanharam as apresentações de música gospel, com destaque para a cantora mirim, Milena, e o grupo Ao Cubo. Um menor de 17 anos foi detido no centro de Osasco portando uma pistola Taurus 40 de uso exclusivo da Polícia Militar. O adolescente disse aos policiais que teria comprado a arma por R$ 2.500 para fazer um assalto em Osasco durante a Marcha para Jesus. A chegada dos policiais frustrou os planos do menor, que perdeu o investimento, já que a arma foi apreendida. A abordagem se deu quando os policiais faziam patrulhamento de rotina pelas ruas do centro de Osasco, quando perceberam 2 indivíduos na rua República do Líbano. A equipe decidiu abordar os suspeitos e descobriu se tratar de 2 menores. Na revista pessoal, os policiais encontraram a arma com a numeração raspada. Com o outro menor, nada de ilícito foi encontrado. Como se tratou de ato infracional com ausência de violência ou grave ameaça, os menores foram liberados e entregues aos responsáveis legais. Entrou em operação este mês em Itapevi um novo sistema de bombeamento, o Booster Getúlio Vargas, para a rede de abastecimento da cidade. Segundo a Sabesp, a obra amplia o fornecimento de água na região em 100 mil litros de água por hora. O projeto envolveu investimentos de R$2,5 milhões e também a implantação de cerca de 2 quilômetros de redes de reforço de grande porte. Serão atendidos com o novo sistema 15 mil moradores dos bairros Apai, Jardim Nova Itapevi, Jardim São Carlos e Vila Industrial, além do Hospital Geral de Itapevi, localizados em áreas mais altas e distantes do sistema de distribuição. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. São 5h13. Esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é a nossa notícia. Só lembrando mais uma vez que amanhã, nesse horário, vamos poder finalmente colocar aquelas perguntas que você vinha encaminhando aí para o nosso e-mail, para a produção aqui do programa, sobre a cidade de Osasco. Então amanhã vamos conversar com o prefeito de Osasco, o Jorge Lapas. Já temos também nos próximos dias uma entrevista agendada com a secretária de Educação de Osasco, e também na semana que vem um bom bate-papo com o secretário de Esportes de Itapevi, o secretário Joaquim Simone, e também com o presidente da Câmara de Itapevi, o Paulo Rogério, o professor Paulinho. Semana que vem, tudo isso aqui no Jornal da Terra. E se você tiver esses convidados nossos, tiver perguntas a fazer, ainda dá tempo, ainda é possível que você mande para o nosso e-mail, para o jt@jornaldaterra.com, e também para as nossas redes sociais. Sempre muito importante a sua participação aqui no Jornal da Terra, sempre muito importante. Gente, entre as notícias que a gente acabou de ler aqui, uma muito interessante é essa implantação do novo Buster lá da Sabesp, que vai bombear água por uma região muito complicada. Eu sou morador de Itapevi, né, como vocês sabem. Então esse novo Buster vai resolver alguns problemas de fornecimento de água na cidade. E num lugar que, além de tudo, nós temos um hospital. Um lugar onde o hospital não pode ficar dependente do fornecimento da água constante, aquele fornecimento perene. Ele tem suas caixas
seus reservatórios de abastecimento, mas que se dependesse disso, poderia ter dificuldade, porque o lugar é alto e distante do principal duto de distribuição. Então agora a gente espera com esse booster. Na verdade, eu não sei que tipo de equipamento é um booster, eu não sei, preciso confessar. Mas é uma questão técnica aí, um conhecimento técnico, mas, como diz a própria notícia, é uma situação onde as pessoas, é um equipamento que faz a água chegar aos pontos mais altos das cidades, no caso lá de Itapevi. São 5h16, e fora isso também de muito interessante, você vê, nós tivemos durante essa semana grandes eventos relacionados à fé. Tivemos a Marcha para Jesus, realizada no sábado, e a Marcha para Jesus realizada no sábado, e aí nós tivemos, além disso, uma missa de encerramento da Semana Missionária na Diocese de Osasco, e que foi uma missa que fez o encaminhamento das pessoas que foram para a Jornada Mundial da Juventude lá no Rio de Janeiro. Então, uma delegação de 10 ou 15 mil pessoas foi da região inteira, da Diocese de Osasco, foi ao Rio de Janeiro, nesse grande evento que está mobilizando o país, e por que não dizer a América Latina inteira, né? E que papelão está fazendo, né? Já emendando o tema, está fazendo a cidade do Rio de Janeiro, né? O transporte público demonstrou toda a sua fragilidade, as pessoas não tinham como chegar aos locais, os peregrinos abandonados no meio da rua, sem condição de voltar dos eventos. Que coisa triste. Eu me lembro aqui de uma dessas reportagens em que um garoto, um morador lá do Rio de Janeiro, falou: que vergonha que eu tenho, porque as pessoas do mundo inteiro estão vindo na minha cidade e não têm condições de voltar para casa. Deixa eu dar uma boa tarde aqui para o meu convidado, doutor José Lima. Boa tarde, doutor. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos os amigos aqui da Rádio Terra. Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes de Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, Cotia, Jandira, Itapevi, Imbu, Taboão da Serra, Itapecerica da Serra, enfim, a todos os ouvintes da região oeste do estado de São Paulo, a todos os ouvintes da região metropolitana do estado de São Paulo, aos ouvintes da cidade de São Paulo e aqueles que nos acompanham no Brasil todo pela internet. Muito boa tarde. Doutor, eu estava aqui dissertando aqui a respeito ontem até brincava, né? Porque ontem a programação da TV, a gente, acho que eu vi até esse stalk nas redes sociais, né? Mais você com Ana Maria Papa, depois encontro com o Papa Esporte, depois uma malhação com o Papa, não sei o que, só dá Papa na TV, né? E uma coisa triste que a gente viu, além daquela bizarrice que a administração, que os batedores fizeram lá, o pessoal da administração da Prefeitura do Rio de Janeiro, em relação à ida do Papa do aeroporto até o ponto onde ele ia ficar lá na residência, até a sede do governo do estado, onde ele foi parado no trânsito, ele foi parado num congestionamento. Agora, pior que isso, que graças a Deus não deu nenhum problema, foi o descaso em relação aos peregrinos, né? Gente que não tinha transporte coletivo para voltar para casa em plena madrugada, né? Inclusive porque o Rio de Janeiro é uma cidade calminha, fácil de andar, né? Para quem não é de lá. Olha, Rodrigo, nós que temos a oportunidade e até o privilégio de poder viajar, conhecer outros países nos diversos congressos médicos que eu sempre procuro participar, nós
quando temos um evento de um porte um pouco maior, nós estamos falando de um evento de um grande porte, como uma Copa do Mundo, nós passamos por situações extremamente constrangedoras que mostram que nós não temos infraestrutura, que nós não temos organização, que o poder público desconhece princípios elementares de gestão para garantir um mínimo de conforto, de segurança, de respeito por todas as pessoas que lá estão, que na verdade são as grandes credoras do poder público. Através dos nossos impostos, nós é que pagamos o salário dos políticos, nós é que emprestamos a eles a caneta para que eles exerçam o poder público em nosso benefício, em benefício de toda a sociedade. E todos esses eventos só têm demonstrado que nós estamos ainda muito atrasados. Nós não temos infraestrutura, nós não temos condições sanitárias, de saúde para atender adequadamente todas essas pessoas, nós não temos segurança pública. Agora, doutor, nós reclamamos aqui do transporte público da cidade de São Paulo, mas quem conhece o Rio de Janeiro sabe que aquilo é muito pior, hein? Transporte público ali, linha do metrô tem uma linha. Os ônibus também, acho muito, tudo bem, eu não sou da cidade, e a tendência é que nós achemos tudo muito confuso em relação a ônibus, principalmente, quando você não conhece, você não tem na tua mente o que é a Zona Norte, Sul, Leste e Oeste da cidade, eu não tenho em relação ao Rio de Janeiro. Mas que é bem bagunçado o transporte público daquela cidade, é muito pior que aqui, né, doutor? O transporte público, acho que no Brasil todo é péssimo, de péssima qualidade. E no Rio de Janeiro, eu acho que eles estão mais em evidência agora, com todos os eventos que estão acontecendo e que vão acontecer até 2016. Então, isso acaba expondo mais as deficiências do transporte público, que lá também apresenta muitos problemas, aparentemente. Eu não sou um grande conhecedor, acompanho apenas pela imprensa e por colegas que moram lá, que trabalham lá, médicos, profissionais de saúde. Então, acho que essa questão do transporte público é um grave problema no Brasil todo. Em São Paulo também nós temos esse problema. Não, o que eu quero dizer é que durante um tempo eu militei no jornalismo tratando de mobilidade urbana. E nós temos problemas sérios aqui, os problemas sérios de concepção da mobilidade da cidade, coisas que enfim, não sou engenheiro, mas que tenho a impressão que são problemas insolúveis, e ainda mais se compararmos, se levarmos em conta a letargia do poder público em tomar decisões, e quando toma, parece a diretoria do São Paulo, né, que só toma decisões erradas. Então, mas no Rio de Janeiro é muito pior que aqui, viu, doutor? É muito pior que aqui. Não foi para mim nenhuma surpresa saber que o metrô simplesmente parou de uma hora para outra, 2 dias, né? 2 horas, né? E que os ônibus lá são muito confusos, muito confusos. Olha, quando o Papa chegou na cidade do Rio de Janeiro, eu estava me deslocando de um hospital para o outro, eu tinha 2 cirurgias naquele dia, e acompanhava pelo rádio. E eu vi atônito, assim, sem acreditar, um representante do poder público do Rio de Janeiro dizendo que a comitiva do Papa tinha encontrado toda aquela falta de segurança naquele trajeto, porque eles desconheciam o trajeto que ia ser feito. Eu falei, realmente nós não temos a menor condição de sediar absolutamente nada. É quase do tipo, por que veio, né? Exatamente, né? E ele ainda tentou dizer que não, mas ele foi extremamente questionado pelos jornalistas, tentou dizer que isso era por questões de segurança. Ele falou, me desculpe, mas não precisa entender muito de segurança para saber que você vai para uma autoridade dar 2 ou 3 opções de trajeto, para que os seguranças decidam no momento o trajeto que vai seguir. E as 3 têm que estar bem protegidas, têm que estar cobertas e preparadas. O Gilberto disse isso aqui no programa, ele falou a respeito disso, então, mas na verdade, assim, acabou tudo bem, não aconteceu nada, então a gente está rindo da história, mas podia ser um problema muito sério. Viu? E principalmente porque nós vamos ter, quando você tem um evento como esse movimento da juventude católica, o movimento da chegada do Papa ao Brasil, ou as grandes manifestações, as grandes passeatas dos evangélicos, nós estamos trabalhando com um perfil de público extremamente dócil. Exatamente. Né? Então a chance de ter eventos é realmente muito pequena, de eventos diversos. Mas se fosse a torcida do Corinthians lá. Não, a torcida do Corinthians comportaria muito bem como se comportou no Japão. Mas se nós tivéssemos... Não vi no aeroporto de São Paulo, eu vi
Inclusive, eu estou propondo para vários amigos são paulinos uma manifestação pública em apoio ao Juvenal Juvencio. Nós queremos que ele permaneça em frente à diretoria de São Paulo por pelo menos mais uns 30 anos. Mas nós temos que nos preocupar, Rodrigo, com os eventos que nós vamos ter pela frente. Copa do Mundo e Olimpíada, preocupações que não são comuns, nós não temos, de eventos adversos causados por terroristas. Nós não temos o menor preparo nem de você conseguir garantir segurança para não ser assaltado por um meliante, digamos assim, com arma branca ou, enfim, com alguma arma de fogo. Muito menos preparo para poder lidar com essas pessoas. Quem já teve oportunidade de viajar para outros países, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, vê o grau de preocupação e o cuidado que eles tomam em qualquer evento, pela possibilidade de você ter um ataque terrorista. Nós não estamos acostumados com isso, nós não temos esses hábitos, e realmente acho que nós vamos estar muito expostos, e nós não estamos fazendo o que deveria ser, já está sendo feito há muito tempo. Doutor, vamos falar um pouquinho de saúde? Doutor José Lima, cirurgião cardiovascular. Doutor, que bagunça continua esse programa Mais Médicos, hein? Está havendo um enfrentamento efetivo, podemos dizer assim, entre o governo federal e a classe médica? Quer dizer, o governo federal está querendo enfrentamento, impondo mudanças de rumo, decisões sem ouvir quem de direito? Rodrigo, quando você me convidou para vir falar aqui na rádio pela primeira vez e depois me convidou para que eu viesse às quintas-feiras, eu fiquei extremamente feliz porque eu poderia falar de saúde pública, de gestão, de fazer o que eu gosto, que é levar informação, de promover saúde, seja através da mídia, seja no nosso consultório, seja no nosso dia a dia, como médico. Mas eu fico extremamente entristecido porque nos últimos 20, 30 dias nós só temos falado deste, entre aspas, problema. Desses, entre aspas, programas que foram lançados. Sim, sim. Que são fruto das manifestações que nós tivemos aí há 40, 45 dias. Uhum. E o principal motivador das manifestações não era esse tema. A saúde era pleiteada, era pedida por todos os manifestantes, mas o grande motivador foi a crise política, sim, a crise moral, ética da nossa classe política. Corrupção. Isso. E nós estamos desviando o foco. Bom, no que se refere à saúde, esse programa, ele na verdade ele não se constitui num programa. Ele foi imposto. Ele não foi discutido com as entidades médicas, com as universidades, com os profissionais de saúde, com a sociedade, com a OAB. Ele não foi discutido. Então ele traz uma série de equívocos. Eu já cansei de manifestar em todos os lugares que eu vou, e eu já falei isso para você, Rodrigo, que eu, por ter tido o privilégio de estudar numa universidade pública, eu fiz medicina na Universidade de São Paulo, fui aluno da USP, e lá estou até hoje, não porque isso do ponto de vista financeiro seja satisfatório, porque nós perdemos dinheiro continuando lá, mas seguindo uma carreira acadêmica, mas nós ganhamos, primeiro, na facilidade de atualização, nós temos o prazer de formar opinião, nós temos o prazer de ver a evolução dos alunos de graduação, do segundo ano e quarto ano para quem eu dou aula, e dos residentes, para os que eu acompanho lá no Instituto. Esse é o nosso grande motivador. Qual toda pessoa, eu acho que não só da área da saúde, mas que de qualquer outra área que passasse por uma universidade pública, que infelizmente no Brasil é um privilégio, eu acho que ela tem um dever social de poder retribuir o alto custo dessas universidades. Ponto. Eu acho que você exigir que profissionais, entre aspas, devolvam à sociedade através dos serviços da sua profissão, eu acho correto. Isso quer dizer trabalhando no SUS? Trabalhando no SUS, no caso da saúde, enfim, dos advogados, nas instituições judiciais públicas. Qual é o problema dessa proposta do governo? Quando você aumenta o curso de 6 para 8 anos, arbitrariamente, você não discutiu o currículo. Você simplesmente vai querer com que alunos do 6º ano, que trazem um grande cabedal de conhecimento teórico, mas sem nenhuma experiência prática, e medicina não é engenharia, nem é direito, sem menosprezar nenhuma das outras profissões, o médico, além da sua formação teórica, ele tem que ter a sua formação prática. No exercício,
dos cirurgiões operando sob supervisão, dos clínicos tratando os seus pacientes sob supervisão, a formação do médico é um pouco mais complexa. Você não pode jogar esses alunos do 6º ano no front, como nós dizemos, sem locais distantes, periferia, sem segurança, sem infraestrutura adequada, achando que eles vão conseguir prestar algum serviço de qualidade à população. Não vão. Nós vamos trocar, como disse muito bem o presidente do Conselho Federal de Medicina, agora numa reunião que nós tivemos segunda-feira, onde nós discutimos vários problemas da saúde, na sede do PSD, no prédio Joelma. Nós vamos trocar algumas regiões onde nós não temos médicos para regiões que nós temos um mau médico. Não é um benefício para a população. Então, esse é um dos pontos que minha forma de entender gestão, ele é equivocado. No que se refere à importação de médicos, também há um outro equívoco. A Organização Mundial de Saúde preconiza que nós tenhamos um médico para cada 1.000 habitantes. No Brasil, nós temos quase 2 médicos para cada 1.000 habitantes. Nós temos o dobro do que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Qual é o problema, então? 75% desses médicos estão trabalhando nas regiões Sul e Sudeste. Certo. 35% estão trabalhando no estado de São Paulo, porque aqui eles encontram infraestrutura adequada, eles encontram uma remuneração um pouco mais digna. Eles não encontram isso na periferia, eles não encontram isso nas regiões Norte e Nordeste. Então, enquanto nós não tivermos políticas públicas de saúde voltadas realmente para o interesse da população, com, primeiro, carreira de Estado para o profissional de saúde. Por que é que em qualquer cidadezinha não falta o representante do Poder Judiciário? Você tem lá um Ministério Público, você tem um juiz, você tem um promotor. Porque eles têm carreira de Estado. Tá. Os profissionais de saúde não têm carreira de Estado. E muito me surpreendeu quando eu vi o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, dizendo que o médico teria que trabalhar, então, como um juiz. Ótimo. Eu acho que a grande maioria dos médicos adoraria trabalhar como um juiz. Com salário, com infraestrutura, com 2 férias por ano, com boas condições de trabalho. É isso que nós estamos pedindo. Com isso, você vai conseguir deslocar os profissionais para todas as regiões do Brasil. Outro ponto que é extremamente importante, que não está sendo tocado, é que a formação médica no Brasil ela não tem nenhum direcionamento. Isso não existe mais em nenhum país do mundo. Da Europa Ocidental, dos Estados Unidos, do Canadá, que eu conheço um pouco mais profundamente. O número de vagas de residência, primeiro, todos os alunos que saem, que terminam a sua graduação na Faculdade de Medicina, têm vaga de residência. Só que a distribuição dessas vagas se faz em função das necessidades do país. Então, em alguns anos nos Estados Unidos, eles têm 2 ou 3 vagas para neurocirurgia e tem 50 para pediatria. Em outros anos, eles reduzem um pouco as vagas de pediatria e aumentam a de clínica médica. E assim por diante. Eu acho que esse é um ponto que poderia ser discutido também, principalmente para quem sai de universidade pública ou para quem pretende ingressar numa residência num hospital público. Eu acho que seria a maneira de você ressarcir um pouco todo o investimento que se faz num profissional de saúde. Então, essas propostas do governo, que são propostas de sopetão, como todas as outras que nós vimos, surgem num dia... Tudo de afogadilho, né? Tudo de afogadilho, 2, 3 dias depois elas começam a ser modificadas, porque elas trazem uma série de equívocos. Eu acho que a classe política ainda não entendeu o motivo das pessoas terem ido às ruas. Eles não conseguem, ou eles não querem, ou não conseguem entender aquilo que nós fomos para a rua pedir. Ou melhor, exigir que eles façam. O que nós queremos é o fim da corrupção. O que nós queremos é que todo o dinheiro que nos é tirado através dos impostos retorne por serviços de qualidade. Não é tão difícil assim entender, é? Não, mas assim, é que eu acho que um problema é Brasília. Fica tudo muito longe dos grandes centros também. E eles têm lá eles têm essa habilidade de fazer vista grossa e fazer de conta que não está acontecendo nada. Isso é uma habilidade, porque, olha, tem que ser muito cara de pau para não perceber as coisas e fazer de conta que não está acontecendo nada. São 5h34, doutor José Lima, cirurgião cardiovascular, está aqui conosco. Nós vamos fazer mais um giro de notícias. Na volta, doutor, tem aqui umas 10 perguntas para o doutor responder. Vamos lá. E daqui a pouco, eu passei aqui para cá, porque esse meu tablet aqui está meio
não está muito católico, por assim dizer. Ele pode apagar de repente e me deixar na mão. Quase aconteceu na semana passada, quando o doutor esteve aqui. O doutor deve ter olhado para mim e visto que eu estava preocupado. Não era híbrida, não era outra coisa. Era o meu tablet que estava me dando canseira. São 5h35. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. O Rio Tietê vai passar por nova ação de desassoreamento em seu trecho, entre as barragens da Penha, na capital, e Edgar de Souza, na cidade de Santana de Parnaíba. As obras visam o combate às enchentes e vão retirar mais de 1 milhão de metros cúbicos de sedimentos em 41 quilômetros do leito do rio, nos próximos 17 meses. O contrato para os trabalhos, no valor de 70 milhões de reais, foi renovado pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica. O último contrato, de acordo com o departamento, havia sido assinado em maio de 2011, somando 115 milhões de reais em investimentos. Segundo o governo do estado, o trabalho de limpeza e desassoreamento do Rio Tietê é permanente e tem por objetivo garantir a capacidade de vazão do rio, minimizando o risco de inundações nas marginais. O prefeito Jorge Lapas participou na última segunda-feira da missa de encerramento da Semana Missionária da Diocese de Osasco, período que reuniu eventos preparatórios para a Jornada Mundial da Juventude, que acontece nesta semana no Rio de Janeiro. A missa celebrada pelo bispo da Diocese de Osasco, Dom Ercílio Turco, também marcou o envio das delegações de toda a Diocese e de grupos de missionários estrangeiros que ficaram alojados em suas regionais para a Jornada Mundial da Juventude. Em seu pronunciamento, Jorge Lapas destacou sua alegria pelo fato de Osasco ser a sede da Diocese que recebeu na Semana Missionária jovens de países como a China, Itália, Colômbia, Argentina, Polônia, Portugal e México, além de uma delegação da Alemanha que também participou da missa. Entre missionários, sacerdotes e jovens peregrinos, a Diocese de Osasco encaminhou à Jornada Mundial da Juventude cerca de 30 mil católicos. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. 5h37, doutor José Lima. Eu vou começar a fazer perguntas aqui, aproveitar, porque senão não vai dar tempo para responder. Depois eu tenho um outro tema aí que eu queria perguntar a sua opinião, também relacionado à gestão de saúde. Deixa eu ver aqui. Aliás, só lembrar que você pode seguir mandando suas perguntas para o jt@jornaldaterra.com para fazer. O Dr. José Lima, cirurgião cardiovascular, está todas as quintas-feiras aqui conosco e ele vai sempre ter o maior prazer de responder suas perguntas. Josefina Souza Farias, de Indaiatuba. Exames preventivos que identificam o câncer de colo uterino. O que vem, ela está querendo saber, quer detalhes disso. O que vem a ser um exame completo, que pode identificar o exame de colo uterino, porque o médico tem falado de exame completo para ela. Olha, são vários exames? O que é? São vários exames, eles vão ser realizados, ser solicitados pelo ginecologista de acordo com a faixa etária, de acordo com os fatores de risco que ela apresenta. Então, o que eu posso orientá-la é: faça o acompanhamento regular, principalmente a mulher, o acompanhamento de prevenção para câncer de colo do útero, que ainda mata muito no Brasil. Isso é uma vergonha, porque já existem todos os protocolos estabelecidos de como se fazer prevenção primária, prevenção secundária, para que se faça o diagnóstico precocemente e trate com grande possibilidade de cura aquelas que vierem a desenvolver câncer de colo do útero. E o que ela deve fazer é seguir regularmente, o que eu sempre falo: você não tem que estar doente para ir ao médico, você tem que ir ao médico para não ficar doente. Exatamente, para não ficar doente. É o contrário do que as pessoas têm. Então, esse exame que dito para ela como completo vai variar em função da idade dela, dos fatores de risco, se ela é casada, se ela não é, se ela é solteira, se ela tem atividade sexual de forma regular ou se não tem, se ela costuma utilizar preservativo, exige que o parceiro utilize preservativo ou não. Então, são várias as questões que o especialista vai questionar na consulta e vai montar, então, as suas hipóteses diagnósticas e dar para ela as propostas de tratamento.
Doutor, a Marina, antes eu só mandar um abraço aqui para o nosso amigo Gustavo Boitron, amigo do senhor também, está lá com... Ontem o Gustavo não pôde estar conosco aqui no programa, ele que é colunista também do programa, está lá com a filhota, Larissa, um beijo para você, Larissa. Fala pro seu pai vir na quarta-feira, viu? Fala para ele não esquecer na quarta-feira que vem aqui. Um abraço, Gustavo. Olha só, o que você está rindo aí, Jefferson? Não é para rir, não. O Gustavo é nosso amigo aqui. Marina Rosa Viana, de Pirapora. Frio intenso, além de agasalhar, né, ela fala do frio intenso, além de agasalhar, que cuidados ela precisa ter nesse período, uma criança de 1 ano e meio, além de agasalhar muito bem essa criança? Alimentação e... Os meses de inverno, nesse período com as temperaturas mais baixas, é onde nós temos um pico das ocorrências de infecção, de vias aéreas, de infecções respiratórias, de muitas doenças respiratórias, como você resumiu muito bem, principalmente nas crianças e nos idosos. Então, procurar da melhor forma possível, e se for possível para ela, evitar ambientes fechados, com grande número de pessoas, que é muito comum nas escolinhas, nas creches, isso, nesse período. Realmente não permitir que essa criança se exponha aos extremos de temperatura muito, muito baixos, ao frio muito intenso, principalmente quando tiver corrente de ar, né, vento. Agasalhá-la muito bem e permitir que ela possa também ingerir durante várias vezes por dia alimentos mais aquecidos, sopas, chocolates, enfim, achocolatados, sempre quentes, porque isso vai ajudar a manter a temperatura adequada, não só evitando a perda com os agasalhos, mas também dando um pouco mais de conforto. Então, evitar a exposição, acho que é o grande segredo para proteger as crianças e os idosos que sofrem muito com problemas respiratórios nos meses de inverno. Doutor, deixa eu ver aqui, o Hércules Hermano Castro de Osasco, ele quer falar sobre o HPV. Sexo oral transmite HPV, deve estar ligado àquela informação sobre o Michael Douglas. Michael Douglas, que disse que o câncer de faringe dele era causado só pelo HPV. Na verdade, não é o único fator de risco, também pode sim transmitir não só HPV, como outras doenças sexuais através do sexo oral, e algumas dessas doenças têm correlação com outras doenças mais graves. Algumas dessas infecções têm correlação com câncer de cavidade oral, de faringe, como é o caso do Michael Douglas, e também com outras complicações. Então, todos os cuidados têm que ser mantidos e tem que sempre se prevenir. Tomar cuidado para que você não tenha nenhuma complicação. Então, a pergunta dele, pode transmitir? Pode. Tá, mas cuidado como, doutor? Então, tomando cuidado em relação à quantidade de parceiros quantidade de parceiros, os hábitos do parceiro. Os hábitos do parceiro. Tá. Se você está começando um relacionamento, se prevenir. Tem um pouquinho de... Existe preservativo masculino, existe preservativo feminino. Então, tomar... Peraí, doutor. É preservativo para sexo oral, doutor? É meio complicado, né, doutor? Eu acho que é complicado, mas eu acho que a nossa obrigação a ferramenta que tem. Mostrar às pessoas quais são as ferramentas que nós temos à disposição para que elas façam a opção ou não por escolher uma delas. Uhum. Né? Depois que a pessoa já adquiriu a doença, é aquela história, agora nós vamos tratar. Não adianta você, quando já está com a complicação, perguntar como é que você faz para prevenir. Entendi. Deixa eu ver aqui. A Natália Viana Matos, de Jandira. Usar pílula anticoncepcional por muito tempo faz mal à saúde? Seguidamente. Essa pergunta é muito boa, porque nós vamos começar uma campanha no mês de agosto, no que se refere à saúde do coração da mulher. As doenças cardiovasculares estão aumentando muito na população feminina. A mulher, ela trabalha em casa, trabalha fora de casa, ela cuida dos filhos e do marido, na maioria das vezes. Então, elas têm uma carga horária dupla, tripla, jornadas realmente extremamente extenuantes e estressantes. O que ela se referiu, o uso do anticoncepcional oral, por longo prazo, principalmente se vier associado ao tabagismo, aumenta muito o risco de doenças cardiovasculares, entre outras, algumas graves que podem levar até a morte.
Então ela tem que fazer o segmento, o acompanhamento com o ginecologista, com o especialista, primeiro, para que ele indique para ela qual o melhor anticoncepcional que ela pode usar, como ela deve usar e as pausas que alguns desses anticoncepcionais exigem que tenham que ser feitas. Tem alguns que tem que ter uma pausa. Mesmo. Alguns tem que se fazer uma pausa durante alguns meses e depois retomar. Então ela precisa fazer isso com orientação. Tá, e quando só para genericamente dizendo, quando tem que fazer essa pausa, como é que a mulher vai se prevenir? Ela vai usar um outro método tem qualquer? Que buscar outro método de prevenção de gravidez, né, de contracepção e de prevenção também de doenças sexualmente transmissíveis. O Cláudio Roberto, Cláudio Roberto Mangue, Pirituba, aqui em São Paulo, quer saber sobre possíveis falhas em cirurgia de vasectomia. Que tipo são... Bom, nem sabia que tinha vários tipos. Que tipo de cirurgia é mais efetiva? Tem vários tipos de cirurgia, Dudu? Existem variações técnicas, né? Não são vários tipos de cirurgia. Hoje em dia, a técnica mais preconizada, utilizada, é de fazer a secção. Antigamente se fazia única e exclusivamente o clampeamento, que nós dizemos, isso não se faz mais hoje em dia. No canal? No canal, tá. Que são 2. A cirurgia ela é absolutamente tranquila, fácil. Existe muito preconceito em relação a essa cirurgia ainda. Não existe associação entre potência sexual e fertilidade. Mas dói. Dói como qualquer procedimento cirúrgico no pós-operatório. Teve um amigo nosso que veio aqui no início da semana, você lembra, né, Jefferson? Inclusive chama Jefferson também. Estava aqui e nós falava boa tarde para ele falava boa tarde por quê? Dói como qualquer procedimento cirúrgico. Ele tinha acabado de sair do... Ainda brinquei aqui dizendo que ele fez cirurgia de fimose. E nem assim ele riu, doutor. Eu sou um grande piadista, ele não riu do que eu falei. Estava com muita dor. Imagino que sim. Né? Imagino que ele não tenha apreciado o seu dom artístico, o seu dom humorístico. Mas a cirurgia é tranquila, é segura, é fácil de ser realizada, é rápida, a recuperação também é muito fácil. Existem alguns casos, sim, descritos em que há falha da cirurgia. E, eventualmente, podem causar algum problema com relação à sua parceira, mas enfim, existe essa possibilidade sim. Eu espero que o Cláudio aqui, viu, Cláudio, obrigado pela sua pergunta, obrigado pela conversa, mas eu espero que o seu caso não esteja tão preocupado porque você queira pular a cerca, porque um cara correto não vai pular a cerca, tá? Eu espero que o seu caso seja de... O doutor me olhou como... É uma brincadeira aqui, doutor. Que o caso da vasectomia dele que seja muito mais ligado ao controle da natalidade, já encerrou a fabriquinha, né? Espero que seja isso, né? Espero que sim. Eu sou um moço certo, doutor. Eu acho que tem que ser assim. Mas enfim, obrigado aí, Cláudio. Doutor José Lima, doutor, dê uma olhada para mim aqui agora. Ainda bem que o rádio não tem imagem, né? Quais os sintomas da endometriose? Como evitar a doença? A Silvana Rocha Matos, de Carapicuíba. Um abraço para a Silvana. A endometriose ela é uma doença em que você acaba tendo impregnação de parte do tecido do endométrio do útero da mulher fora do útero. Então ele cai através das trompas na cavidade abdominal e acaba se implantando no intestino, em todo o tegumento gorduroso que reveste o intestino, no fígado, enfim. Isso causa alguns problemas para a mulher. Pode levar a problemas cirúrgicos, com sangramento, com obstrução intestinal, ela tem que ser submetida a uma cirurgia de urgência. Pode levar muito, o que é mais comum, a manifestações álgicas, ou seja, dor. A mulher tem muitas dores e que flutuam durante o ciclo menstrual. Isso tem que ser diagnosticado precocemente, então vai ser diagnosticado por um especialista. Existem inúmeros tratamentos clínicos e, eventualmente, intervenções cirúrgicas para amenizar os sintomas e, eventualmente, até tratar as complicações que existem. Não existe forma de se prevenir, né? Em alguns casos, eventualmente, um especialista, um ginecologista, pode solicitar que ela use algum tipo de anticoncepcional para tentar regularizar e evitar durante um período que ela menstrue. Tem uma pergunta aqui que, na verdade, eu não entendi, né? Mas é uma ouvinte de Sorocaba, mas ela pediu para não falar o nome dela. Ela tem câncer de cérebro e ela disse que, por conta do que os médicos disseram, que é do tempo de vida que ela tem de vida, ela tem intenção de abortar. Ela tem condições de pedir isso ao médico? Não tem, né, doutor? Não.
O que acontece, dependendo do tipo de tumor que ela tenha, ela vai ser submetida a um tratamento que pode ser cirúrgico, que pode ser acompanhado de radioterapia, pode ser acompanhado de quimioterapia, que eventualmente pode induzir o aborto. Agora, do ponto de vista legal, ela vai ter que conversar com o médico especialista dela, com o ginecologista, com um advogado, e o que eu sempre reitero aqui, a minha posição em relação ao aborto, eu sou contra, por questões espirituais, por questões religiosas. É complicado isso, é muito complicado, muito complicado. Muito obrigado, então, amiga, também. Pediu para não falar o nome, nós não vamos falar. Deixa eu ver aqui. Gercinda da Silva Santos, de Itapevi. Tenho cirurgia marcada para o dia 10 de agosto e devo menstruar na véspera. Uso DIU e gostaria de saber se consigo adiantar, de que maneira pode adiantar ou atrasar a menstruação. Bom, primeiro, ela não disse a que cirurgia ela vai ser submetida. E não tem problema nenhum, não vai causar interferência. A não ser que seja especificamente algum procedimento ginecológico, que tenha que ser realizado em algum período do ciclo, mas das outras cirurgias não vai causar impacto nenhum, não precisa adiantar, nem postergar, não precisa se preocupar com isso. Mas se ela quiser... Pode tomar banho, lavar o cabelo, etc. Mas se ela quiser, ela tem como fazer isso? Agudamente, não. Não, né? Não. Até porque está perto, né? Hoje que dia que é? 20... Estamos a 15 dias. Seria... É possível em 15 dias alterar o... Existem alguns medicamentos que fazem isso, essas alterações abruptas do ciclo, mas não tem indicação no caso dela. Certo. Mas de onde pode ter vindo essa ideia? Meramente uma questão de conforto? Talvez ela esteja confundindo. Primeiro, ela tem alguns conceitos equivocados, que não tem problema nenhum de ela ser submetida a um tratamento cirúrgico, pelo fato de estar pré-menstruação, durante a menstruação ou pós, e talvez ela esteja confundindo também o conceito, ela tenha ouvido falar de uma chamada pílula do dia seguinte, então ela está confundindo um pouco as coisas. Não tem problema nenhum, não precisa adiantar, nem postergar, nem nada. O médico não vai se incomodar com isso. Gercinda da Silva Santos, muito obrigado pela confiança. Doutor José Lima, a última pergunta aqui para hoje, doutor. Nosso programa, inclusive, está chegando ao fim. Passa muito rápido, Rodrigo. Passa muito rápido. Vamos aumentar o programa para 2 horas. Atenção, Samuel Gonçalves, nosso diretor, querido diretor. O Ademir Laurentiis não vai gostar dessa informação, desse meu pedido à direção. Vamos trazer o Ademir para o nosso... Vamos juntar os programas Ademir Laurentiis. Doutor, injeção, Jane Aparecida Viana, do bairro Piraporinha, São Bernardo do Campo. Injeção anticoncepcional. Comecei a tomar este mês. Já estou protegida? Não. O que é? São 3 doses? Forte abraço para ela. Hoje estive lá na cidade de São Bernardo, operando uma paciente. Estive aí perto. Depende muito, Rodrigo, do tipo de medicamento que ela está recebendo. Porque quando se fala em anticoncepcional oral, é como você dizer antihipertensivo, por exemplo, remédio para pressão alta. Existem vários tipos de medicamentos com mecanismos de atuação completamente diferentes. E a mesma coisa para anticoncepcional, seja oral, seja injetável, seja algum dispositivo intrauterino, enfim. Existem vários tipos, só que se demora alguns dias para que ela esteja absolutamente protegida. Então, o período, em geral, é maior do que de um ciclo. Se ela está tomando anticoncepcional injetável, quero crer que tenha sido prescrito por um médico. Se não foi, por favor, não tome, procure um ginecologista para que ele possa orientá-la se essa é a melhor opção e quais são os riscos associados ao anticoncepcional que ela está usando e que período ela deve ficar para se sentir segura. É muito forte, né, doutor? É uma dose cavalar, se comparada a anticoncepcional em comprimidos, é bem diferente, né? É diferente, a absorção é mais rápida, né? A distribuição. Cada droga ela tem um mecanismo de absorção, de distribuição, um tempo de ação. Então, se ela é injetável, se ela é intramuscular, se ela é por via oral, se é comprimido, se não é. Então, precisa tomar cuidado. Há um hábito, uma cultura do brasileiro de se automedicar. Talvez por conta daquele ditado popular de se dizer de médico louco todo mundo tem um pouco. Eu acho que de louco todos nós temos um pouco, alguns um pouco mais. Mas de médico, acho que não. Não é uma questão técnica. As pessoas precisam parar com essa ideia de que podem se automedicar, que não tem problema nenhum. Tem problema sim. Doutor, uma última pergunta, uma pergunta a mim. Nos últimos anos, esse setor da farmacologia evoluiu pouco, porque as soluções encontradas
sei lá, quando eu comecei no meu cotidiano a saber que existia isso, porque arrumar uma namoradinha, não sei o quê, é sempre a mesma coisa. E mudou alguma coisa nos últimos 20, 30 anos em relação aos anticoncepcionais, ou eles continuam a mesma coisa, agressivos em relação à saúde da mulher? Tem que tomar muito cuidado? Mudaram muito, Rodrigo. Hoje, de uma forma geral, os anticoncepcionais orais têm uma carga hormonal muito menor do que tinham, muito menor. Com maior eficiência. Com maior eficácia, maior eficiência, impõem menos efeitos colaterais cardiovasculares, a incidência de tromboses, alguns deles tinham até correlação com o aumento de número de casos de câncer de mama, enfim. Do ponto de vista geral, é uma classe de medicamentos que evoluiu muito, que melhorou muito do ponto de vista de resultado e de efeitos colaterais. Doutor José Lima, eu queria mais uma vez agradecer ao amigo. Infelizmente está na hora da gente terminar o Jornal da Terra, e eu quero dizer para você, continue mandando suas perguntas para o jt@jornaldaterra.com. Quinta-feira, doutor, todas as quintas-feiras o doutor está conosco. E aí eu tenho um outro tema que eu queria tratar com o doutor, mas aí nós voltamos a falar nos próximos programas. Ok, doutor? Doutor José Lima, sempre é um prazer falar com o doutor, e sempre muito importante. Eu já vi que já caiu no gosto dos ouvintes aqui, e das ouvintes em especial do Jornal da Terra. Não fale isso, que eu tenho medo, já disse para você qual é o receio que eu tenho da juíza, então dos ouvintes de uma forma geral. É um grande prazer, eu que agradeço a oportunidade, o privilégio de poder promover saúde, de falar sobre saúde, que é o que me interessa. Eu sou médico, eu estudei para salvar vidas, enfim, não para chorar por vidas perdidas. Eu só quero que me deixem fazer isso, trabalhar pela saúde. Um grande abraço a você, Rodrigo, um grande abraço ao Gilberto Lima, que não é um grande amigo, é um amigo irmão, mas não é meu parente, tem me perguntado muito isso nos últimos dias. Ao Ralph também um grande abraço, não pude comparecer à reunião que ele me pediu ontem, mas enfim, teremos outras oportunidades. E parabéns aos motoristas e escritores pelo dia 25 de julho, hoje é dia do motorista e do escritor. É verdade. Bom, você que esteve conosco, muito obrigado. O Jornal da Terra está de volta amanhã. Amanhã, uma entrevista com o prefeito de Osasco, Jorge Lapas. Eu quero você acompanhando. Ainda dá tempo de você mandar suas perguntas para o jt@jornaldaterra.com. Está chegando meu amigo Ademir Laurentes. Ele chega com som de sucesso aqui no AM 1330. Um abraço, paz e bem. E não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.